Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço blog de João Maria Andarilho Tópico. Seu blog Santo Nome, o blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data aí, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que acompanham a gente desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas. Obrigado a você que participa aí das nossas plataformas, dos nossos canais. De alguma maneira aí você acessa, né? Quer seja por e-mail, quer seja pelo blog, pelo YouTube, pelo próprio comentário, né? Que nós temos aí das podcasts que temos no Spotify. Obrigado a você que de alguma maneira encontrou o nosso canal hoje aí, inscreveu-se. Obrigado, tá? Faça o Triple C, curta, comenta e compartilhe, se for o seu desejo. Enfim, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas. Um beijão para o meu amado filho, mano, papai te ama de montão. Hoje, dia 17 de dezembro de 2024, no meu relógio são exatamente 22 horas e 7 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. E na publicação de hoje, tomar um pouquinho de café, né? O certo é tomar café descafeinado, mas eu complicado, né? Enfim, fiquei muitos anos sem tomar café, né? E de repentemente eis que estamos aí de novo, né? Apesar que o café tá estranho, o gosto tá estranho, né? Você pode, qualquer marca que você compre aí, não tá a mesma coisa, né? Enfim, né? São questões que a gente observa em Kaliuga que o padrão das coisas vão acabando, né? Vão se deteriorando. A gente vê esses conglomerados de empresas, né? Os consumidores que consomem cerveja. Eu não bebo cerveja, né? Nem cerveja sem álcool eu gosto, hein? Caramba, né? Que louco, né? Os consumidores de cerveja aí falam pra gente que a Budweiser, por exemplo, outras ali, elas tinham um padrão, mas depois que um conglomerado comprou várias marcas, a qualidade, né, baixou um pouquinho. A gente vê isso observando essa questão nos chocolates também, né? Você que curte. Aqui perto de casa, eu moro aqui em Indaiatuba, né? No bairro Cidade Nova. Aqui próximo à casa tem uma cervejaria artesanal, né? Fritz. Sem fazer propaganda, né? Mas enfim, nem sei se lá vende cerveja sem álcool, mas enfim. Então a gente vê que sempre tá cheio de pessoas ali, né? Tomando a cervejinha. E você pensa, pô, eu acho que essas pessoas devem estar fugindo daquelas marcas ali. Por mais que você queira. Meu amigo, minha amiga, nós estamos falando de cerveja. Olha a resenha para falar de cerveja que eu nem bebo. Eu só estou falando isso aí para abrir um preâmbulo, para descontrairmos aqui e mostrar para você que as coisas estão caindo no padrão. O diamante negro, né? Você que era como criança como eu aí, diamante negro era sucesso, né? Tinha um chocolate que vinha com as figurinhas, né? Chamado Sensação. Esqueci o nome, acho que era esse Sensacional, uma coisa assim. Que vinham as figurinhas, né? O Prestígio não tá mais o mesmo. O Choquito, né? O Lolo, enfim. Parece que vai perdendo-se um pouco da qualidade, porque a indústria, você tem que tornar os preços atrativos e você vai eliminando custos, né? Então aquele produto que de repentemente para você muitas pessoas acham que não tem importância, vamos tirar essa questão aqui, vamos colocar uma outra, enfim, e assim vai, né? Essa dinâmica aí até os dias de hoje, enfim, certo? Dito isso aí, vamos falar hoje, né? Nosso assunto principal, depois dessa resenha aí, né? Sobre esses assuntos aí, vamos falar um pouco sobre indicação de leitura 79. Com esse vídeo aqui, chegamos à marca de 79 vídeos que estamos fazendo sobre indicações de leitura. Às vezes nós indicamos um livro, né? Ou dois ou três, às vezes 6, 10, né? Hoje vai ser uma quantidade expressiva de livros que nós iremos indicar aqui para falarmos sobre um assunto que é sobre elite. A elite, a gente observa essa palavra aí sendo veiculada por aí, né?
E a elite, ela sempre, 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 não importa se você acredita ou não, a elite sempre vai dominar a sociedade, uma agremiação, algum bairro, uma empresa, né? Às vezes o dono da empresa, ele é o dono da empresa. Ele tem pessoas que gerenciam sua empresa. De repentemente, né? Esse grupo de pessoas pode dominar, inclusive, o dono da empresa, que é o fundador que criou a empresa, que criou aquele império. Isso é verdade. E transportando isso para um país, de repentemente você, brasileiro, brasileira, você gostaria que a justiça fosse de um jeito, você gostaria que o atendimento médico fosse de tal jeito, você gostaria de muitas coisas, mas o seu querer não é suficiente para que ocorram as mudanças, porque um grupo de pessoas pequeno, que é uma elite, essas pessoas que vão dominar e vão administrar e comandar o direcionamento daquela sociedade. Então, tem uma teoria das elites e a teoria da circulação das elites. Lá em Pareto, que vai falar sobre aquela questão da circulação das elites, e Gaetano Mosca, que vai falar sobre esse princípio de organização das elites, né? E esse modo, os modos operantes de cooptar as pessoas. Você vai dar um status a um grupo, uma elite que vai administrar a máquina pública, e ao mesmo tempo você tem que criar na mente das pessoas uma oportunidade da classe que não faz parte da elite, que ela possa ascender, fazer parte da elite. E esse mecanismo cria um vínculo de manter as pessoas acreditando naquela elite e dando esperanças, né? Enfim. A Raimundo Fauro, no seu livro Os Donos do Poder, ele vai falar sobre isso, né? Essa questão, essa trama. É um livro de suma importância para que você entenda aí a origem do patronato brasileiro, dessa elite brasileira, e ele vai navegar em águas portuguesas desde lá para cá, mostrando como que essa teia, essa trama, né? Veja só, interessante que o Tantra Yoga, né? Essa prática milenar indiana, que é um estilo de vida, um estilo de filosofia, né? Que tem muitos elementos dos agamas ali, né? Tem muitos elementos dos Vedangas, né? Também, que é uma trama, uma teia. O tecido tem uma trama, né? É um fio que vai e um fio que sobe. Nesse cruzamento, vai se expandindo. Essa linha que vai, essa linha que vem, vai cruzando e se forma uma malha, um tecido que vai se expandindo. Então, o estamento burocrático, né? Essa elite, ela vai criar aí um jeito de perpetuar-se no poder. E para perpetuar-se no poder, eles se utilizam de alguns mecanismos. Então, aí, voltando a um assunto que a gente está sempre recorrendo e falando aqui no canal, né? A janela de Overton, né? O que vai pautar o debate público, como que você pode manipular isso, né? Aí você tem aquela questão da espiral do silêncio, né? Elizabeth Neumann vai resvalar nisso.
certos tipos de assunto pode falar, certos tipos de assunto pode falar. Por quê? Pode. Certos tipos de assunto que veiculam na sociedade pode prejudicar a elite que está no poder. Certo ou não? E você tem aquela questão da elite leão e a elite raposo. Mas há mais de 5.000 anos atrás, Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, no campo de batalha de Kurukshetra, ele falou para o seu amigo e discípulo Arjuna, né, sobre uma questão da sociedade. A sociedade indiana tem um sistema de castas que é corrompido. Já fizemos um vídeo, há muitos anos nós falamos sobre isso. Um pouquinho mais de café? A C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Já explica mais, desde a década de 40, né? Que ele vem, o seu guru também, anterior a ele, vem falando sobre essa questão, essa corrupção desse sistema de castas da Índia, que é corrompido. Tá certo? Então, Krishna fala no Bhagavad Gita, Chaturvarna Mahashristano Guna Kama Vibhagasa, que esse sistema, né, das ocupações do Varna, elas foram criadas por ele, mas não por uma questão de nascimento. Você nasce na família de Brahma, você é Brahma. Os Vedas não apoiam isso. Quando você vê os Vedas, né, os Upanishads, né, o Vedanta Sutra, o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita e os próprios Vedangas, né, você observa que na literatura védica essa questão de uma pessoa nascer numa família para ser considerado tal coisa não é verdadeiro, não se sustenta. E Srila Prabhupada, quando saiu da Índia e trouxe esse movimento da consciência de Krishna para o mundo inteiro, quando ele pegou homens e mulheres ocidentais, né, e deu iniciação bramânicas para essas pessoas, ele foi muito criticado por algumas pessoas que desconhecem, parece que conhecem os Vedas, aquilo que convém, tá certo? Que Prabhupada não estava seguindo certas coisas, mas quando você lê os Vedas, você fala, peraí, ele está seguindo, ele que está seguindo, você que não está seguindo. Então, sempre vai ter uma elite que vai tentar corromper a sociedade aí e vai tentar dar um caminho para a sociedade. Voltando ao ponto de Srila Prabhupada, que ele deu iniciação, e Krishna fala no Bhagavad Gita, Chaturvarna Mahashristana, de acordo com a qualidade que você tem, né, que você está dos modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, Sattva Guna, o modo da bondade é uma energia invisível a nós que influencia nosso ser. Essa alma condicionada que caiu nesse mundo material. Nós estamos corporificados, nós somos almas, eternos, né? Mas estamos no corpo temporário. Tá certo? E quando estamos aqui no mundo material, existe uma energia, essas três modos da natureza material, os guna, né? E esses gunas, eles vão influenciar nossas vidas. São nossas algemas, nós ficamos presos. Mas quando você está no modo da bondade, você se aproxima dos vislumbres de conseguir sair desse enredamento. Por quê? Porque o modo da bondade, muito embora ele seja superior aos outros, como uma guerra, né, invisível que acontece em tu, mas você nem percebe, você pode perceber. Quando você vai praticando certas questões, você vai ficando mais refinado no entendimento da sua própria consciência. Uma pessoa que vai num consultório de psicanálise, do psiquiatra, ou qualquer coisa que seja, e quando ele começa a ter as consultas ali, as terapias, né? Essa pessoa vai perceber mais quem ela é nessa terapia, vai ter mais consciência. E quanto mais consciência que você tenha, mais você vai entender a si mesmo. E quando você conhece a si mesmo, né? Aí você consegue enfrentar os seus obstáculos de uma maneira mais acertada. Eu ia falar assertivo, mas essa palavra aí, eu vi uma aula de uma professora no
Brasil Paralelo, e falei assim, pô, mas eu usava errado essa palavra, né? É bacana você melhorar sempre, né? Então, quanto mais a consciência você vai tendo, você não vai ficar vítima da ignorância. Então, o modo da bondade, muito embora seja mais puro que os outros, ele está sempre contaminado com alguma questão que não deixa ele se desvencilhar de vez. E quando você, pela prática da Bhakti Yoga, da religião aí, enfim, você consegue se manter nele, você consegue chegar a Vishuddha Sattva, que é a bondade pura. Aí, nesse estado aí, já são outros parangolês. Mas, enfim, né, a gente fez essa questão de falar sobre esse sistema de caça da Índia que é fraudulento. Então, esses modos da natureza material, voltando a esse ponto, para concretizar o que nós estamos falando, eles lutam entre si. Então, de acordo com o modo que você está, vai determinar a ocupação que você vai ter na sociedade. Tá certo? Então, dentro das tradições indianas, né, a violência é algo que você não pode... É uma energia que está aí e ninguém consegue eliminar ela. Então, é uma energia que você tem que saber como usar adequadamente, de maneira correta e assertiva. Então, quando você está vendo, você está martelando, quebrando uma parede, se você for que nem uma gazela, querer quebrar essa parede com a marreta, você vai ter mais dificuldade. Você tem que usar a raiva, a ira. Você tem que empreender ela num propósito específico, de uma maneira justa. E os kshatriyas, eles se utilizam disso, que é o modo da paixão, e são pessoas que têm essa característica de administrarem um reino, uma cidade, e ao mesmo tempo proteger os cidadãos ali, que estão, muitas pessoas falam cidadãs, mas cidadãos é o correto, beleza? Enfim, e você tem pessoas que têm aquela natureza para o comércio, essa natureza empreendedora, de banco, ser banqueiro, de fazer empréstimos, de lidar com dinheiro, comércio, agricultura, mexer com plantio, né? Enfim, são os Vaixas. E tem aquelas pessoas que têm aquela natureza que só quer servir. A pessoa se sente bem servindo, ele não quer ficar perdendo, ele não gosta de ficar lendo, estudando essas coisas. Eu quero servir, acabou. Tem pessoas que têm essa natureza, né? Então, é o Shudra. Em Kali Yuga, a maioria das pessoas, Kalo Shudra Sambhava, a tendência vai ser Shudra. Com o treinamento, com a expansão da consciência, você pode sair dessa questão, né? Então, um Shudra pode tornar-se um Brahmana. Kiva Viva Kiva Nyasa, Shudra Kenenaya, Eitato Krishna Guru Raya. Né? Então, pela misericórdia de Deus, a gente pode superar essas questões. Enfim. Então, a elite, como o Krishna falou aqui, Chaturvarna Marxistan, ninguém consegue mudar isso. Gaetano Mosca vai falar sobre a soteria das elites, Pareto vai falar sobre essa questão aí da circulação das elites, né? Essa alternância de poder. E a gente percebe no Brasil, muito claro e nítido, que o espectro político do Brasil, um tipo de elite, está no poder há muitos e muitos anos, e por mais que possa de vez em quando mudar um presidente ou outro, ou alguma questão ou outra, sempre aquela sensação dos aparatos do Estado estarem tudo em consonância com esse status quo. Certo? Então, esse aparelhamento do Estado e essa instrumentalização de certos mecanismos de cada instituição, eles criam um direcionamento.
Você tem um Ministério Público que vai funcionar de um jeito, que vai ter uma tendência. Você vê aí o Judiciário, né? Vai ter uma tendência. E você vê que a Lava Jato, por exemplo, muitas pessoas que estavam encarceradas estão livres aí, né? Até dinheiro estão devolvendo. Enfim, você vê um traficante que de repentemente teve seu helicóptero apreendido, não sei o que apreendido, a pessoa não só foi solta, como os bens que foram apreendidos dessa pessoa foram devolvidos. Isso parece que para você que é o que isso aí? Significa que uma elite que tem um pensamento, né, que está no poder, sempre um pequeno grupo de pessoas vai dominar um país, uma sociedade, uma agremiação. Não tem jeito, meu amigo. Chaturvarna Marxistan. Krishna falou isso no Bhagavad Gita. Acabou. Não tem jeito. Né? Então, quando você lê a literatura védica, quando você lê esses escritos milenares indianos, você vê, pô, não tem como fugirmos disso aí. Porque Krishna falou assim, ó, vai ser assim, meu amigo, minha amiga. Chaturvarna Marxistan. E ao mesmo tempo, Krishna fala aqui, ó, no Bhagavad Gita, um livro que eu deixei de recomendação, aqui, ó, tá no meu Internet Archive. Eu deixei o livro aqui, ó, inteiraço para você ler. Aqui, sem sair do tubo aqui, ó, tá vendo? Você vai ver no livro. Krishna fala no Bhagavad Gita, esse verso aqui que eu estou citando aqui, ó, que ele diz o seguinte: Yat ya atarati shiresta tata evatarona janaha saya pramalankurute lokastat anuvartate. Anu quer dizer seguir, né? Qualquer ação executada por um homem importante, ou uma mulher importante também pode ser, é copiado pelos homens comuns. E o mundo inteiro procura imitar os padrões que ele estabeleça através de seus atos exemplares. Então, nós, seres humanos, redes seres humanos aqui, nós iremos seguir uma pessoa famosa, uma pessoa que tem uma certa influência. Então, o padrão de modelo daquela pessoa, muitas pessoas irão copiar, crianças, jovens. Então, aí você entende que a educação, você entende que o meio cultural, ele pode, de uma maneira proposital, produzir um conteúdo para que um certo tipo de elite permaneça no poder. Então, você tem um povo organizado e unido, essa elite vai ter dificuldade para se manter no poder. Se tem um povo que está dividido, essa elite, porque está organizada, né, e tem o aparato estatal na mão, um exemplo assim, vai se perpetuar no poder. Entende? Então, isso é importante. Isso mostra que essa teoria das elites aí de Valfredo Pareto e Gaetano Mosca ali vai nos dar um lampejo. Por isso que eu deixei um artigo aqui, ó. Estou citando o Bhagavad Gita como ele é, né? Ficando de recomendação. Esse artigo aqui que está no Internet Archive, que vai falar sobre a teoria das elites aqui, muito bacana. Tem alguns equívocos aqui nesse artigo, mas fazendo essas ressalvas aí, né, sobre a população pobre. No mais, aqui está acertado aí o comentário desse pessoal aqui, da Unicamp. Um outro livro que eu queria citar aqui para vocês aqui, tá certo? Para nós sermos produtivos na nossa fala hoje, é de Raymond Aron, nosso grande professor Raymond Aron, né? Que esse livro foi escrito na década de 50, né? 1950. E ele era um professor, cientista político, sociólogo, filósofo, enfim, historiador também, né? E ele, quando ele faz esse livro, né, que tem 500 e poucas páginas, né? Ele vai falar sobre vários tipos de autores da sociologia clássica, esses elementos, esses pensadores que dão base para o pensamento ocidental, sobretudo aqui, né? E
você que faz curso de humanas aí, você que faz aí, por exemplo, pedagogia, ou curso de licenciatura, ou sociologia, filosofia, enfim, ou história, e você vai se deparar com essa disciplina da sociologia clássica, a grosso modo. A sociologia clássica é vista nesses cursos aí como três principais autores, né? E tem um que corre por fora, que é Augusto Comte, com o seu positivismo, né? Que dá um pano de fundo para a sociologia propriamente dita. Então nós temos aí o tripé Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Tá certo? A sociologia clássica. Mas nós temos autores como Pareto, Montesquieu também, que tem a sua contribuição também, Comte também, né? Para dar no que tange aí a sociologia. E quando você vê nesse livro aqui, Etapas do Pensamento Sociológico, Raymond Aron, ele vai extrair de cada autor que ele vai examinar o legado de cada autor, bom, positivo ou não. Ele vai mostrar as facetas de cada autor e no final de cada capítulo, de cada autor que ele está descrevendo, ele vai deixar uma bibliografia, uma recomendação. E é um livro da Martins Fontes, que é um livro que você, meu amigo, minha amiga, você que ao adquirir esse livro, você vai estar fazendo um ótimo investimento. E você, ao ler esse livro aí, aqueles resumos que você viu na faculdade sobre a sociologia serão insignificantes. Pô, meu, eu estava lendo uma questão na faculdade ginasiana e estou com o escrito de agora de Raymond Aron. É outro nível. Essa que é a realidade. Eu quero te ajudar do outro lado, tá citando esse livro para você aqui. Uma outra questão que eu gostaria de citar aqui, né? Deixa eu voltar aqui para trás, tem que atualizar aqui a página aqui, que eu fiz uma questão agora, tem que atualizar a página. Uma outra questão aqui, um outro livro que eu quero citar, falei sobre Bhagavad Gita, como ele é, desse Bhaktivinoda Prabhupada, né, que vai falar que há mais de 5.000 anos, Krishna já falava que a sociedade vai funcionar desse jeito. Sempre vai ter uma elite, sempre pessoas terão tendências, sempre pessoas terão naturezas, né? Quantas vezes famílias querem porque querem que o seu filho se torne um advogado, ele vai lá, faz o direito, mas ele não consegue se achar naquilo, não quer, ele não consegue se encontrar naquilo. Tá certo? E aí a família é cheia de advogados. Uma família aí que todos são médicos na família, mas tem um que nasce ali que não quer aquilo ali, né? Porque a natureza dele não é para aquilo, né? Lógico, com treinamento, uma questão ali, ele pode superar, pode. Mas o que eu quero dizer aqui é que Krishna fala que cada um vai ter uma natureza. E você pode suplantar essa natureza, lógico. Então, a Revolução dos Bichos, tá certo? George Orwell. Na Revolução dos Bichos, por que eu estou citando esse livro aqui? Nós observamos nos últimos anos no Brasil que a elite que aí está, né? Essa elite que eu estou falando, que eu estou me referindo, é uma elite que já se instalou no aparato estatal, no aparato cultural, no aparato do show business, na música, no mainstream, há muito e muitos anos. Há muitos e muitos anos. Essa construção desse aparato aí, dessa elite, vamos dizer, uma elite raposa, já está sendo feita, esse caminho já está sendo pavimentado antes do PT existir. E a gente vê essa questão da fundação da República já foi um golpe de uma elite que deixou o povo à míngua, que estava, a maioria da população apoiava a monarquia que era anti-escravagista, que lutava pela libertação dos escravos, o imperador, os familiares, o pessoal que apoiava o imperador. E a República nasce de um golpe, né?
de uma elite que vai administrar o Brasil, né? Então, sempre um pequeno grupo vai administrar o Brasil. A gente viu em Vargas, mesma coisa, né? E assim por diante. Então, essa sucessão de acontecimentos chegam até nós aqui. O que nós temos para hoje? Toda a elite que administrou esse país, desde dos militares lá, do golpe militar lá atrás, lá, né? Do golpe da República, né? O pessoal para cá, a gente não teve uma elite que realmente se importasse com o povo, que cuidasse do povo. Por incrível que pareça, nós tivemos um presidente aí que, quer você goste dele ou não goste dele, ele conseguiu ter um lampejo aí e para a maioria da população ver na figura dessa pessoa essa elite que tentou trazer uma luz aí no fim do túnel. Então, somente isso. Mas a elite que realmente, porque às vezes a elite não está no poder, não tem o poder da caneta, da presidência, mas o aparato estatal já está sob o domínio, né, cultural, do show business, já está na mão desse pessoal, né? E a pessoa, quando vê o estamento burocrático aqui no Brasil, ele vê essa questão. Por que eu estou citando aqui George Orwell, Revolução dos Bichos? Está o livro aí inteiraço para você. Porque os bichos, né, eles fizeram mandamentos ali, eles expulsaram os humanos da fazenda e eles começaram a administrar. E aí surgiu aí o estatuto dos bichos, né? Os 7 mandamentos dos bichos, né? Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Tá aqui, ó. Fiz questão de colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Os 7 mandamentos aqui, ó. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Mas foram tendo alguns acontecimentos, os porquinhos, porque eram mais astutos, foram dominando os outros animais, olha só. E aí eles falam que não podia dormir em cama. De repente alguém viu lá, pô, eu tô vendo os porquinhos estão dormindo na cama, por que isso aí? Começaram a questionar. E aí, conforme o movimento se firmou, alguns bichos foram tomando iniciativas e controlando as ações. Os porcos, por serem os mais espertos, se encastelaram no mando da operação de guiar os destinos da granja. Logo sentiram a necessidade de alterar alguns mandamentos. O 4º mandamento, que dizia nenhum animal dormirá em cama, foi acrescentada a expressão que tenha lençóis. Então, se a cama não tem lençol, pode dormir. Então foram alterando. Eles foram pegos com a mão na botija e sempre com maneira escorregadia, né? Foram saindo pela tangente. Toma um pouquinho de água. Tomando água, tomando café. Louco isso não. E aí, você veja, nós temos aí a prisão do Braga Neto, né? A delação que vai delatar, não sei. Você veja quantas pessoas tentaram delatar que hoje vai ser preso. Então, são narrativas que são construídas conforme aí nós estamos vendo na Revolução dos Bichos aqui, né? Dos porquinhos aí. Quer você goste de certas pessoas ou não. Só estou dizendo que a narrativa está aí. Você vê a imprensa, o dólar é mais de R$6, né? E todo mundo querendo justificar, querendo passar um pano para o status quo dessa elite que aí está. E aí, isso porque os porcos passaram a dormir nas camas, pois precisavam de um bom descanso para melhor cuidar dos destinos da granja. O 5º mandamento acrescentaram em excesso, porque uma vez que os porcos se encontraram alguns barris de uísque e andaram bebendo, né? Não pode beber em excesso.
Sexto mandamento também teve que sofrer alguma pequena alteração quando os porcos imputaram a acusação de traição da causa a outros bichos. Assim, o mandamento passou a ser: nenhum animal matará outro animal sem motivo. Quem determinava os motivos eram os porcos. Então, quem determina a justiça nesse país? É a Constituição? É o Ministério Público? Não sei. A democracia, o povo é soberano realmente ou não? Por aí você vê sempre uma elite de pessoas burocráticas vão administrar, correto? Então, irão administrar, aliás, né? Então você veja que não tem jeito. A teoria da elite é perfeita nesse sentido que não tem jeito. Nós temos que estar à mercê de uma elite que seja bondosa, de uma elite que tenha, por exemplo, um kshatriya, que realmente protege o lesado. Mas quando nós estamos na mão de psicopatas, qual que é o resultado? Tem aquele livro Lobachevsky, Ponerologia, Psicopatas no Poder. Olha o resultado. É um clima de medo, não é um clima de paz, não é um clima de perdão, é um clima de rancor, de perseguição, de justificativa de várias questões aí. Como que pode justificar a prisão de uma jovem que escreveu Perdeu uma anel? Eu sempre vou repetir isso, né? Pô, quantos anos de prisão? Isso é justiça para você? Você acha que é justiça? Meu, cara, acho que você tá podre por dentro, sei lá, sua alma tá daquele jeito, sabe? É a minha impressão que eu tenho, beleza? Você pode não concordar com o que eu tô falando, mas fazer o quê? Essa sensibilidade que passa pra gente é isso aí. Então, sempre tem um discurso, né? Nós temos um inquérito que vai partir para 6 anos. Um inquérito, quanto tempo dura um inquérito de uma investigação? É para durar 6 anos? É razoável para você isso aí? Mas qual que é o discurso? O que a grande mídia fala? O que os artistas falam? Eles estão criando narrativas para legitimar tudo isso aí. Então, onde não impera a lei, vai imperar outra coisa. Vai imperar o ego de alguém, a vontade de alguém. E aí nós não vivemos num Estado democrático, né? Então, nós demos exemplo aqui dessa elite aí que foi criada pelos porquinhos, Revolução dos Bichos, fica de recomendação para você. Bhagavad Gita como ele é. Deixa eu ler um trechinho aqui que eu acho interessante o significado do Bhaktivedanta aqui, ó. As pessoas, em geral, Srila Prabhupada aqui diz, sempre precisam de um líder que possa ensinar ao público através do exemplo de comportamento prático. Um líder não pode ensinar o público a parar de fumar se ele mesmo fuma. O Sr. Chaitanya disse que um mestre deve comportar-se convenientemente antes de começar a ensinar. Quem ensina desta maneira chama-se Acharya, ou o mestre ideal. Portanto, o mestre deve seguir os princípios do Shastra, escritura. Para ensinar o homem comum, o mestre não pode fabricar regras que vão de encontro aos princípios das escrituras reveladas. As escrituras reveladas, tais como Manu Samhita e outras semelhantes, o Código de Manu, que muitos advogados às vezes já ouviram falar, né? E outras semelhantes, são considerados os livros que a sociedade humana deve tomar como padrão. Logo, o ensinamento do líder deve basear-se nos princípios contidos nesses shastras padrão. Quem deseja aperfeiçoar-se deve seguir as regras básicas praticadas pelos grandes mestres. O Srimad Bhagavatam também afirma que se devem seguir os passos dos grandes devotos. E esta é a maneira de progredir no caminho da percepção espiritual. Aqui nós estamos falando sobre percepção espiritual, né? O rei ou chefe executivo do Estado, o pai ou professor, são todos considerados líderes naturais do povo inocente. Todos esses líderes naturais têm uma grande responsabilidade para com seus dependentes, por isso eles devem ser versados nos livros básicos de códigos morais e espirituais. E a gente vê que essa elite que aí está é uma elite que qual que é o código que segue? A gente vê na fala de uma pessoa que acabou de passar por uma cirurgia, tá usando um chapéu tal, é só ódio, rancor e vingança,
né? E justificativas. Aquela malemolência também, né? Pô, como que ele vai pacificar uma sociedade com essa questão? A gente vê uma questão da urna eletrônica. Teve um professor da Unicamp, escrevi o nome dele aqui, ó. Deixa eu ver. É professor da Unicamp. Professor da Unicamp. Urna. As caixinhas mágicas, né? Falar assim. Aqui, ó. Vamos ver aqui qual o nome dele aqui, certinho. Deixa eu ver aqui outra questão aqui. Aqui, ó, Senado. Teste feito por equipe da Unicamp revelou falhas de segurança nas urnas eletrônicas. Isso aqui foi feito em março de 2018. O professor da Unicamp, Diego Freitas Aranha, coordenou a equipe. Esse professor já não está morando mais no Brasil, né? Tá certo? Então, a gente vê e observa aí, né, que as pessoas que contestam alguma coisa numa democracia já vêm os porquinhos mudarem alguma questão para que aquela pessoa tem que ser silenciada. Então, a verdade, em certos tipos de administração, ela não pode ser propagada. Então, perseguição a sites e a blogs aí, considerados aí antidemocráticos, né? Enfim, irão acontecer. Uma outra questão aqui, ó. Aqui tem um trecho aqui da teoria da elite e abaixo aqui, ó, o artigo que eu falei para vocês da teoria da elite, que é muito bem estruturado. Outro livro aqui que nós falamos aqui, As Etapas do Pensamento Sociológico, Raymond Aron, ele vai destrinchar sobre alguns autores, né, deixa eu ver aqui uma coisa. Alguns autores ali que realmente são muito importantes para que você vai ter uma aula de cada autor, de Raymond Aron, simplesmente isso, né? O melhor livro que você possa ter para entender o pensamento de grandes pensadores que deram substância à sociologia, a base, né? E aqui estou sugerindo aqui o COF do professor Olavo de Carvalho, que você faça o COF aí, pô, R$60 por mês, hein? Você clicando aqui na imagem aqui, ó, você vai ser direcionado, nós clicamos na imagem aqui, ó, você vai ser direcionado ao seminário, ó que bacana, ó. Beleza? Não? Só clicar na imagem ou no link abaixo ali, você vai ser direcionado aí no COF ali do professor Olavo de Carvalho. Um outro livro que eu queria citar para vocês aqui, citamos o COF do professor Olavo de Carvalho, O Poder do Hábito. É um livro que eu tenho, né? É um livro que mudou minha vida um pouco, sabe? Então, tudo é o hábito. O hábito, os gregos antigos diziam que é uma segunda pele. Então, tirar uma pele é difícil, né? Então, mudar um hábito é difícil, né? Melhorar. Você não tem o hábito de ler. Pô, adquirir esse hábito da leitura não é fácil, né? É verdade ou não? Gostar, querer estudar, você pode desenvolver esse hábito, né? Então, aquilo que nós falamos aqui para vocês. Na literatura védica é dito que a pessoa não nasceu na família de Brahma, mas ela pode tornar-se Brahma através da educação, através do entendimento, de ser treinado por um mestre espiritual. Ela pode chegar nesse nível. Então, você que não gosta de estudar, você pode criar esse hábito e superar isso através da prática constante do desapego. Tá certo? Lá no primeiro canto de Srimad Bhagavatam, na pergunta dos sábios, uma das respostas de Shukadeva Goswami aos sábios é essa.
através da prática constante, você vai conseguir superar esses obstáculos da vida condicionada aí. Então, a ideia com o nosso canal aqui é trazer esses elementos, essa fonte para você, para que você consiga ter instrumentos e um conteúdo que possa abrir e ampliar seus horizontes de pensamento, de entendimento da realidade que o cerca. Certo? O Poder do Hábito é um livro que vai trazer essa questão para você. Então, Sistemas do Koff, Etapas do Pensamento Sociológico, esse artigo sobre a teoria das elites, o Bhagavad Gita como ele é, tá aqui, ó. E o George Orwell aqui, Revolução dos Bichos, falamos sobre um livro que citamos aqui, que não está aqui, que eu não coloquei, mas eu acho que Raimundo Fauro vai falar sobre essa questão do poder aí, quem manda no Brasil, essa trama, essa teia, é muito interessante. Então, meu amigo, minha amiga, é isso, né? Nós temos a teoria da elite, sempre uma elite vai administrar um país, né? Sempre um tipo de visão vai ser ecoado na sociedade, e essa visão vai resvalar quando voltar a manter uma elite no poder. Então, quando você entender que somente uma eleição não pode garantir que a elite leão permaneça no poder, você entende que tem que se organizar, tem que ter uma base, se organizar, circular um pensamento, e desse pensamento vai angariando pessoas. Por isso que a perseguição a mídias sociais simplesmente é isso. Você tem que ficar com a notícia estatal, né? Entende? Você tem que ficar com aquela notícia, enfim. E uma outra questão que surge é que, por exemplo, do George Orwell aqui, 1984 também cai bem aqui. O que é ideologia também cai bem aqui. Aliás, né, eu acho que cabe muito bem aqui também essa questão. Mas enfim, mostrando para você que sempre uma elite vai administrar, vai mandar, né? Conforme a índole dessa elite, nós temos aí um jeito de ser. Se for uma elite psicopata, você já sabe o que é. Então, pelo andar da carruagem, precisa desenhar, né? É isso aí. Então, obrigado pela sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. Obrigado por você me ouvir aí do outro lado. Então, eu me despeço aqui e vamos ficar para uma próxima aí. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.